Amados, hoje, nestes versículos, nós vamos falar sobre o Deus presente, com o tema da nossa última mensagem da série, que é o Deus que me conduz. Com base naquilo que nos ensina a palavra do Senhor nestes versos do Salmo 139, de 19 a 24. É necessário antes nós recuperarmos algumas coisas das mensagens anteriores. Nós temos aprendido até aqui que, não obstante Davi fazer uma exposição a respeito dos atributos de Deus, ele não faz como quem faz uma teologia sistemática, mas ele expõe como quem faz uma confissão de fé, uma declaração de fé no Senhor, expondo as razões da sua fé de maneira extremamente doxológica, extremamente devocional. É uma grande expressão de louvor aquilo que nós encontramos nas palavras de Davi nesse salmo. E nas mensagens anteriores nós aprendemos do verso 1 a 6 a respeito da fé de Davi no Deus que nos conhece. No sentido de que a fé é conhecer pessoalmente a Deus que sabe tudo sobre nós. Nosso conhecimento de Deus nos traz ao conhecimento de nós mesmos. E nós jamais conheceremos a nós mesmos se não conhecermos aquele que nos conhece melhor do que jamais nos conheceremos. Nos versos 7 a 12, Davi fala sobre o Deus que está conosco. E quanto ao fato de que a fé é saber experimentalmente sobre a presença de Deus onde quer que eu vá, independente do que eu faço. Dos versos 13 a 18, nós vimos sobre o Deus que nos formou. E sobre o fato de que a fé é conhecer a mim mesmo em Deus, que me criou e que me identificou e me deu propósito. É em Deus que nós encontramos o nosso conhecimento, a nossa identidade, aquilo que de fato nós somos, e não com base nas sugestões do mundo, aquilo que Satanás tenta incutir em nossas mentes. E hoje nós vamos entender a respeito dos aspectos da fé, quanto ao conhecimento do Deus que me guia, do Deus que me conduz, através desses versos 19 a 24. Uma pergunta muito importante diante do que Davi nos expõe é: qual a diferença entre uma fé viva e uma fé morta? Davi vai nos ajudar neste salmo a compreender algumas coisas importantes a este respeito. E ele vai nos conduzir para o fato de que a fé é conhecer a Deus, mas o verdadeiro conhecimento de Deus nos transforma de dentro para fora, ou seja, a verdadeira fé que é viva nos move do conhecimento para a vida. Nós falamos no início dessa série que muitas pessoas estão confundindo a ideia de fé com o simples fato de se crer na existência de Deus ou de se ter o conhecimento de Deus. E não se vive aquilo que é próprio desse conhecimento, que é uma transformação rica, poderosa, de dentro para fora. Tiago já nos fala sobre a importância de nós entendermos a fé como uma fé prática, como uma fé que traz resultados que do coração se saem coisas extremamente compatíveis para toda a vida. Em Provérbios 4, 23, nos é dito que das coisas que devem ser cuidadas, cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é no coração que a fé habita. É do coração que a fé irá jorrar coisas para a vida e fará com que nós venhamos a viver de fato aquilo que cremos e aquilo que confiamos em nosso Deus. Mas por que Davi, por que os autores sagrados nos apontam para o fato de que a fé viva é prática? Porque, meus irmãos, o nosso conhecimento de Deus, ele nos impacta de tal maneira, quando verdadeiro conhecimento de Deus, que emula o caráter de Deus em nós. Nós temos visto aqui, neste salmo, alguns atributos de Deus que certamente estão entre os atributos incomunicáveis de Deus. Aquilo que Davi tem exposto a respeito do caráter, das perfeições do ser de Deus, não são comunicadas a nós, como a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. São atributos que não são comunicados a nós.
mas o conhecimento dele nos leva a conhecer, dentre as suas perfeições, atributos que são comunicados a nós, que emulam em nós, dado esse conhecimento verdadeiro de Deus, estas características do glorioso Deus desenvolvidas em nós, que é o que irá produzir em nós santificação, que é o aspecto prático, doutrinário, desta direção de Deus, deste fato de Deus nos conduzir, na expressão do salmista nesse salmo. Portanto, qual é a diferença entre uma fé viva e uma fé morta? É aquilo que nós encontramos nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A imitação de Deus é a expressão da emulação da sua santidade em nós, através desta emulação do seu caráter, dos seus atributos comunicáveis às nossas próprias vidas. Um conhecimento que se torna extremamente prático, real nas nossas vidas, de maneira que é isso que se chama de uma fé viva. Uma fé que produz conhecimento de Deus, mas também produz imitação de Deus, produz esta santidade de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante, porque esta confissão de Davi, que aponta para o fato de conhecermos o Deus que nos conduz, tem sido algo extremamente rejeitado por muitos cristãos nos nossos dias. Existe uma palavrinha que infelizmente tem sido a tragédia no pensamento de muita gente, que é o antinomianismo. A ideia de que não há lei, que não há regra, a ideia de que o caminho de Deus, o caminho por onde nós caminhamos, é um caminho tortuoso, um caminho de vários atalhos, um caminho de vários caminhos. Na verdade, não há uma ideia de que Deus nos conduza, mas de que eu me conduzo sempre assistido pela graça de Deus, pelos caminhos e atalhos errados que eu pego. Ou seja, nós andamos por aí de qualquer jeito, e a graça de Deus haverá de suprir a nossa caminhada errada, a nossa caminhada sem a condução de Deus, de maneira que por caminhos tortos nós chegaremos a caminhos. Não é mesmo esta expressão popular que muito se usa, de que Deus escreve certo por linhas tortas? Vocês já ouviram essa expressão com muita frequência. Na verdade, Deus escreve certo por uma linha certa. É isso que Davi nos ensina nestes versículos finais desse salmo. Deus estabeleceu um propósito daqueles a quem Ele formou, e não apenas a estes, mas àqueles que, tendo formado, também recriou em Cristo Jesus como eleitos de Deus para uma nova vida. E a esses cuja história é escrita de maneira correta, Ele os mantém no caminho correto, e é assim que Deus os conduz. Davi fala aqui de 3 coisas importantes sobre conhecer para viver, sobre 3 resultados da fé de Davi, da sua confiança em Deus, que tornam a sua fé viva, prática, e uma fé que se conduz pelo Senhor, uma fé que é dirigida pelo Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar dos versos 19 e 20, o fato de que Davi tem aqui em seu coração um fruto da fé, na sua lealdade para com o nome de Deus. Veja os versículos 19 e 20. Tomara, ó Deus, desse escape do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Meus irmãos, o que Davi sabia? O conhecimento que Davi tinha de Deus deu uma significativa compreensão para a sua vida. O fato de que Deus é santo e de que o homem é pecador. Davi tinha e andava sempre com uma significativa compreensão do pecado, e ele olhava por volta, olhava à volta e percebia o quanto o nome de Deus era blasfemado,
o quanto o nome de Deus era agredido pela malícia de homens maus. Davi se move de conhecer a Deus para viver a santidade de Deus em primeiro lugar. Davi tinha um sentimento muito sério com relação à pessoa, à perfeição do ser de Deus e à necessidade que temos de sermos leais para com o seu nome. A palavra de Deus estabelece mandamentos, né? Há poucos dias até eu pude ver o reverendo Mauro Meister questionando o comportamento antinomista parcial de alguns crentes que reduzem de 10 para 9, para 8, né? Alguns talvez só preservem aqueles mandamentos relacionais como um sentimento de autopreservação, de autoproteção. Mas o fato é que há mandamento do Senhor para que não se use o seu nome em vão. E nós temos visto com uma expressão extremamente lamentável o fato de que não apenas homens ímpios, homens maus, mas até crentes estão usando o nome de Deus em vão. Davi aponta para o fato de que os seus inimigos, os inimigos de Deus, tornam o seu nome em vão. Mas o fato é de que a maioria dos seres humanos, até mesmo os crentes, em vários momentos, tomam o nome de Deus em vão. E Davi nos expressa o fato de que uma fé viva, uma fé prática, uma fé que verdadeiramente conhece a Deus, é leal para com o nome de Deus. Há um sentimento de indignação em relação às ofensas ao nome santo do nosso Deus, às ofensas que se praticam contra a pessoa perfeita do nosso Deus. E a nossa fé também deve nos levar a essa lealdade inabalável ao nome e à glória de Deus. Nos nossos dias, não há tanta indignação das pessoas em relação àquilo que se faz de ofensa ao Deus Santo, quanto àquilo que se faz aos próprios homens. Nós temos visto muitos e muitos se levantando indignados porque estão se levantando acusações, julgamentos, questionamentos contra os seus pastores, contra os seus líderes, contra os homens, né? Há pouco tempo, nessa história de excluir do Facebook, né, presbítero Márcio? Mais uma vez, uma senhora amiga nossa, né, veio me relatar o fato de que ela também foi excluída do Facebook por postar coisas contra o PT. As pessoas extremamente indignadas, alguns evangélicos crentes indignados porque se fala mal do Lula, porque se fala do PT, porque se fala dos políticos, dos mensaleiros. Mas você não vê costumeiramente pessoas indignadas por conta da sua lealdade inabalável à glória e ao nome de Deus. Não se vê crentes indignados porque pessoas estão blasfemando ou profanando a obra de Cristo, ferindo o nome de Deus. Nós podemos ver crianças usando o nome de Deus em vão e não nos indignamos com isso. Nós vemos adultos crentes usando o nome de Deus em vão. Vamos a acampamentos onde, em momentos sociais, pessoas usam o glorioso nome de Deus em vão. E não há lealdade que seja inabalável, que seja consistente contra esta indignação dos homens contra Deus. Meus irmãos, Davi, nesta sua fé viva e prática, ele demonstra uma séria lealdade ao nome de Deus. E ele faz isso numa expressão da sua paixão pela glória de Deus. É aquilo que ele defende com mais força e com mais vigor neste salmo. É isso que Davi faz ao se separar dos malfeitores, aqueles que de fato estão leais ao nome de Deus, à sua glória. Eles fazem como Davi fez. Eles se separam daqueles que são inimigos de Deus. Eles não cogitam da companhia daqueles que blasfemam, que profanam o nome do nosso Deus. Ele diz: apartai-vos, pois, de mim. Quantos de nós tem tolerado a presença de gente ímpia, de pessoas más, de pessoas
totalmente indignas da nossa companhia pelo simples fato de que violam, ofendem, profanam o nome do nosso glorioso Deus. Pessoas que usam o nome de Deus assistindo programas de televisão imundos. Pessoas cujas vidas, cujos comprometimentos pessoais não passam de grandes afrontas ao glorioso Deus. Davi diz destes: apartai-vos, pois, de mim. E essa consciência está em todos os salmos, em todo o saltério do povo de Deus do Antigo Testamento, há a expressão de indignação contra a profanação do nome de Deus. Salmo 26, versos 3 a 5 diz: pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Nós temos uma luta muito séria dentro da nossa denominação. Existe o risco de que no meio do ano que vem, nosso concílio, lá em Natal, venha se aprovar o casamento misto, venha se aprovar a união de crentes com pessoas não crentes. E isso é uma aberração contra a palavra de Deus, e certamente as nossas orações, os nossos esforços devem estar no sentido de lutar contra os liberais, aqueles dentre nós que tentam incutir o erro, entendendo que a palavra de Deus não permite sequer a companhia e o assentar-se a pessoas ímpias que ofendem o nosso Deus, quanto mais se unir em matrimônio. A palavra de Deus aqui expressa-nos o fato de que é necessário uma lealdade para com o nome de Deus, no sentido de não admitirmos o ajuntamento de crentes com pessoas imundas. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina de que não há comunhão da luz com as trevas. Salmo 86, verso 9: todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. A paixão do salmista é pela glória do nome de Deus. E toda a companhia, e todo o ajuntamento, e todo o assentar-se à mesa com pessoas que profanam o nome de Deus é algo condenável. É algo que deveria ser sério demais para aqueles que nutrem uma fé viva. Aquele que carrega uma fé viva, que pratica a sua confiança no Senhor, ele deve separar-se daqueles que são ímpios, daqueles que são os profanadores do nome de Deus. Mas Davi não apenas é leal ao nome de Deus. Davi, ele faz isso consistentemente, porque ele é imitador da santidade de Deus. Davi, ele odeia o mal, e ele faz isso com ódio completo. Veja os versículos 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Você deve estar dizendo para mim: pastor, mas palavras duras do salmista? São palavras inspiradas, meus irmãos. São palavras inerrantes. São palavras infalíveis. São a expressão de uma ira sem pecado. São a expressão de alguém que entende que eu tenho que odiar as coisas que Deus odeia. São a expressão de alguém que entende que o amor posto na verdade me levará a amar as coisas que Deus ama, e jamais amar as coisas que Deus odeia, ou odiar as coisas que Deus ama. Davi entende que a santidade em amor, que a santidade que se expressa verdadeira, é aquela que é pela imitação do Deus Santo. Davi está dizendo que o seu aborrecimento,
que a sua abominação não é contra aqueles que se levantam contra ele, Davi, mas contra aqueles que se levantam contra Deus e suas perfeições. Deus entende que a sua santidade está na base da imitação daquele que é santo. Esta emulação do conhecimento de Deus, através desta reprodução do caráter santo de Deus naqueles que são seus. E ele faz isso logo depois dos versos em que ele diz que Deus me formou e a minha identidade está nele. Portanto, as chances e a possibilidade da minha santidade estão nele como meu modelo. Meus irmãos, isso é importante para uma fé viva e para uma fé prática. O coração de Davi foi impactado por Deus e convencido da fidelidade completa à santidade de Deus. Não existe santidade à parte de Deus. Não existe qualquer expressão de amor ou bondade à parte de Deus. Uma das grandes expressões de profanação dos nossos tempos é quando crentes querem ser santos de uma maneira diferente de Deus. É quando crentes querem ser santos de uma maneira diferente do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Há algumas pessoas que querem defender um tipo de amor ao ímpio, um tipo de amor ao erro, um tipo de tolerância ao erro, que nós não encontramos na palavra de Deus, sem um tipo de tolerância e de amor admitidos e praticados pelo nosso Senhor. Davi deixa muito claro que aquilo que aborrece o meu Deus, me aborrece. Aquilo que Deus odeia, eu odeio. E nós queremos amar o que Deus odeia. Nós insistimos numa fé que não é prática, numa fé que não é fé, de querer amar, nutrir e ter sentimentos e desejos por aquilo que Deus não tem e não aprova. A identidade de Davi é uma identidade com o que Deus sente pelo mal e pelo pecado. A reação de Davi ao mal e ao pecado não é uma reação própria, calculada com base nos seus próprios sentimentos, mas é um sentimento orientado pelo sentimento de Deus. É um sentimento e uma atitude orientada por aquilo que Deus tem em relação a essas coisas. Ódio e ira santa é o que Davi sente pelo mal e pelo pecado. Vocês se lembram que durante a exposição de Romanos, no capítulo 6, eu trabalhei com vocês a figura a história, né, que aconteceu na nossa família, na boda de pratos de meus pais, da ovelhinha, lembra, mamãe? Da ovelhinha, a ovelha que meu pai comprou para poder abater juntamente com a vaca, com as galinhas que seriam feitas ali nos 2 dias da festa de bodas de prato de meus pais. E aí a Laura se apaixonou pela ovelha, né, mamãe? Laurinha tomou gosto pela ovelha. E aí quem foi que disse que alguém agora conseguia matar a ovelha? Não foi possível. Passado o tempo, então, escapou a ovelha, a gente ainda descobre que a ovelha estava prenha. E aí a ovelha deu cria, enfim, teve vida longa, né, por conta do amor que a Laura nutriu pelo animal. Meus irmãos, se nós precisamos entender uma coisa em relação à nossa santidade, é exatamente isso. Nós não matamos, pastor Carlos, aquilo que nós amamos. Se você ama o pecado, se você ama o mal, você jamais o matará. O que Deus está nos ensinando é que é preciso odiar o pecado, é preciso odiar o mal, do contrário ele vai te dominar. Do contrário, você não vai conseguir se livrar disso em sua vida. E Davi, então, nessa sua identidade com o que Deus sente, ele declara ódio e ira santos. Ele odeia o que deve ser odiado. Ele tem a mágoa de Deus em seu coração. A palavra do Senhor, em alguns momentos, fala de um arrependimento de Deus em relação ao homem. Nós sabemos que Deus é
perfeito e todos os seus atos são perfeitos. Portanto, não há nenhum mínimo resquício de falha naquilo que Deus faz. Portanto, o arrependimento é esse sentimento de desgosto de Deus, não por Ele ter feito alguma coisa imperfeita, mas pelo fato de que os seus sentimentos jamais se alinharão com o mal e com o pecado. Deus se aborrece do pecado, Deus se aborrece do mal, e Ele expressa essa sua mágoa que deve estar no coração dos crentes. Os crentes também devem se ressentir do mal. Os crentes também devem se aborrecer do mal. Do contrário, dificilmente se santificarão. Nossa fé também deve nos levar a esta identificação com Deus como aquele a quem imitamos ao ser santos. Deus é o nosso padrão de santidade. Você pode ser tentado a observar alguns homens, algumas mulheres que você conhece, ter grande admiração por eles e resolver imitar o padrão de santidade deles. Eu gostaria de ser bonzinho, como o Roberto. Eu queria ser santo como o presbítero Márcio. Eu queria tanto ser santo como o presbítero Seir. Não é isso que as Escrituras estão nos ensinando, mas o fato de que a nossa postura em relação à nossa santificação encontra identidade com a santidade de Deus. É Ele o nosso modelo, é a imitação de Deus que nos conduz no nosso caminho de fé prática com vistas à santificação. Vejam o que o apóstolo Pedro nos diz em 1 de Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não devemos tentar ser criativos e inventar um padrão nosso de santidade. O padrão já está estabelecido. Aquele que é santo exige de nós uma santidade que tem por identidade a sua própria santidade. Salmo 119, versos 53 e 136 diz: de mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Você tem ouvido que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Você já ouviu isso, não já? Veja que a indignação que o salmista aqui aponta não é apenas ao comportamento dos pecadores, mas aos próprios pecadores. Deus está indignado por causa dos pecadores e não de seus pecados. E no verso 136 ele diz: porque os homens não guardam a tua lei, por isso que torrentes de água nascem dos meus olhos. Você já deve ter visto esse desenho animado, essas torrentes de água, quando aparece alguém chorando, Melissa, em desenho animado, às vezes aparece como se fossem verdadeiras cachoeiras de águas. Imagine, a figura que eu estou usando é pueril, mas imagine o profundo lamento e indignação, porque os homens não guardam a lei do Senhor. Mateus 5, 4 e 6 diz-nos que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos dessa justiça. Não devemos tolerar aquilo que Deus não tolera, e assim é que seremos fartos de justiça pelo próprio Deus. E finalmente, nos versos 23 e 24, Davi aponta para o fato de conhecer para viver. Uma fé prática busca a orientação de Deus. Ele diz: sonda-me, prova-me, guia-me, Senhor. Vejam os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, Davi volta-se para a oração.
sabendo que sua busca de santidade começa com o seu próprio coração. Ele sabe que toda indignação, fruto de uma lealdade na palavra ao nome de Deus, de uma vida de santidade que imita um Deus santo, passa necessariamente por se indignar por aquilo que há de mal em seu próprio coração. Por isso ele busca a orientação de Deus. E ele faz aqui 3 pedidos. Em primeiro lugar, ele fala: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Eu já sei que o Senhor está presente onde quer que eu vá. Eu já sei que o Senhor me conhece completamente, em todos os meus mais mínimos detalhes. Eu sei que o Senhor me conhece justamente porque o Senhor me formou. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Portanto, Senhor, só Tu podes olhar no meu coração e ver se de fato não há nenhum caminho mal. E só Tu, Senhor, pode me conduzir pelos caminhos eternos. Eu não posso confiar nas sujeições, nas propostas do meu coração. E então ele diz: revela as coisas que te entristecem, Senhor. Torna-as claras, convence-me do meu mal, convence-me do meu erro, aponta-me para as coisas que te aborrecem, para as coisas que te entristecem. E não sem propósito, mas para guiar-me no seu caminho eterno. Meus irmãos, nós não teremos como falar de um bom caminho se não falarmos do mau caminho. O Evangelho foi nos apresentado quanto ao fato de que é preciso conhecer a má notícia para se ter consciência do quão boas são as boas novas da salvação. Nós não teremos clara consciência dos nossos caminhos de santidade se nós não formos averiguados pelo Senhor quanto àquilo que há de mal no nosso coração. Há muitas pessoas, há muitos irmãos que se aborrecem quando se prega sobre pecado, quando se fala sobre pecado. Nossa, mas o pastor fulano de tal só fala de pecado, só fala de coisa errada. Nossa, mas o cristianismo tem se tornado em algo tão crítico. Tinha que ser mais encorajador. Gente, não há nada que seja mais encorajador do que a expressão da oração que Davi faz. Essas 3 expressões de Davi são caminho de esperança. Entregar a quem de fato pode examinar os nossos corações, averiguar se ver revelado por Deus aos nossos corações o mal que habita em nós e podermos por ele sermos conduzidos no caminho eterno. A nossa fé também deve nos levar à realização final de uma vida santa que começa em nós, de dentro para fora, através da nossa submissão à liderança do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desejar isso, e a nossa fé só será viva se nos conduzirmos. A fé que não te conduz a esse desejo de realização final de uma vida santa é uma fé morta. A fé que não ora o que Davi ora aqui é uma fé morta. A direção de Deus, meus irmãos, é fundamental para o tratamento dos nossos corações. Jeremias 17, 9 é um texto extremamente conhecido e a maioria dos cristãos não tem dificuldade de lidar com ele. Quando diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E muitos param aí. Mas o verso 10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não há espaço para uma fé morta. Somente uma fé viva, na consciência de que Deus nos sonda, nos averigua
os corações e os pensamentos para nos conduzir de uma maneira diferente. Isso é necessário para o nosso bom viver. E eu gostaria de deixar um lembrete pastoral para vocês. Algo que eu gostaria que vocês carregassem sempre na consciência de vocês, para que não se descuidem destas expressões de Davi, que são para nós um grande alerta. Meus irmãos, o lembrete é: nós lutamos diariamente com a indisposição para obedecer a Deus. Mas quando estamos dispostos a obedecê-lo, é animador perceber que Ele sempre esteve mais do que disposto a revelar-nos a maneira dessa obediência e nos dispor todos os meios para que ela seja possível. Somos assistidos pela graça de Deus e pela glória do Deus vivo do Espírito, sendo conduzidos pelo caminho eterno. E isso todos os dias. É isso que o salmista no Salmo 84 quer dizer quando ele diz: dá-nos, concede-nos graça e glória. É com essa consciência que Paulo diz que ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. Deus não nos formou sem propósito, mas para o propósito em Cristo Jesus, em sermos recriados à sua imagem e semelhança, para restaurar em nós a imagem dele, pela imitação dele. E por mais que os antinomistas queiram bater na tecla de que nós não seremos perfeitos aqui, anulando a possibilidade de se buscar uma vida excelente que adorne o Evangelho. Meus irmãos, não é fácil, mas a única coisa complicada no processo todo não é a falta de revelação da maneira como nós podemos obedecer a Deus. A palavra do Senhor nos é farta quanto aos caminhos eternos. Os meios para se alcançar isso também nos são fartos, são abundantes, a graça e a glória de Deus. Só há uma coisa difícil na história toda: a indisposição dos nossos corações, a insistência da nossa desobediência, a nossa leniência, a nossa resiliência em insistir em caminhos que são caminhos de morte, e insistir em meias verdades. Esse não é o conteúdo da confissão de fé de Davi neste salmo. Muito pelo contrário, Davi aqui no resumo das suas lições, ele conclui que a fé é viver pela santa orientação de Deus, a partir de uma ação dele de dentro para fora. O próprio Senhor Jesus Cristo foi insistente em dizer que nós somos como frutos de uma árvore boa que é Ele mesmo, deixando bem claro aquilo que todo mundo já sabe, que pé de manga não dá goiaba, e vice-versa, que portanto filhos amados do Senhor não produzirão trevas, mas luz. É essa a consciência do coração de Davi, de que fomos feitos para andar por caminhos retos, aplanados, por caminhos eternos. Essa é a condição importante das nossas almas. E 3 coisas aqui, para que eu e você pratiquemos, praticando e vivendo uma fé viva. Em primeiro lugar, examine a sua fé, se ela está viva ou morta. Enfrente qualquer vida incongruente ao conhecimento de Deus. Diga basta, chega, Senhor, de ser uma coisa no domingo à noite, de cantar mentiras quando entoa os cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero viver uma vida congruente, coerente com a palavra do Senhor. Essa foi a declaração do salmista. E essa deve ser a nossa declaração de fé, de confiança no Senhor. Arrependa-se e volte-se para Deus pela fé. Senhor, eu não mais viverei amando as coisas que tu odeias. Eu não mais flertarei com as coisas que tu abominas, ó Pai.
ocasião, pregando na igreja da primeira de Ceilândia, eu falei para os jovens, e repito para os jovens que estão aqui esta manhã: não flerte com cadáveres, não se encante com cadáveres. É isso que a palavra de Deus diz de pessoas ímpias. Você pode olhar para aquelas modelos da televisão, aquelas mulheres que podem ter corpos perfeitos, expressões belíssimas, mas cujos corações são podres, como o pior dos lixões que você pode encontrar. Não flerte com cadáveres. Entenda que o critério de Deus é diferente. Um crente tem que amar o que Deus ama, não o que Deus odeia. Olhe para moças, olhe para rapazes, cujos corações estão sendo refeitos em Cristo Jesus, para uma vida santa. Não se chafude na lama, porque isso é para os porcos. Não se alimente de bolota de porco, mas se alimente da viva orientação de Deus. Examine a sua fé. Veja se ela é viva ou se ela é morta. Se você está amando o que Deus ama, ou amando o que Deus odeia. Em segundo lugar, seja imitador de Deus, em busca de santidade como um filho amado. Busque a santidade de Deus através da identificação com Ele e separe-se do mal. Declare sua lealdade inabalável ao nome e à glória de Deus. Imite-o. Imite-o como o que há de mais precioso a ser imitado. E finalmente, procure orientação de Deus no caminho eterno. Busque e submeta-se à liderança do Espírito Santo. Comece com a sua própria transformação real e de santidade, para experimentar os caminhos eternos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos orar e clamar ao Senhor, para que Ele aplique vivamente em nossos corações esta confissão de fé de seu servo Davi, aquilo que foi graça no coração desse homem, que seja graça em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor de toda a eternidade, Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa a nossa incapacidade, a nossa indisposição para a obediência. Que haja graça e glória do Senhor nas nossas vidas. De maneira, Senhor, que o Senhor opere em nós, tanto querer obedecer, quanto obedecer. Que haja disposição santa em nossos corações. Ó Deus, em lealdade para com o Teu nome e paixão pela glória do Teu nome. Em imitação Tua, Senhor, o Deus vivo, perfeito e o Deus santo. E que nós venhamos em todos os momentos das nossas vidas a buscar a Tua orientação, para que venhamos caminhar em caminhos eternos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.